Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, Senhora Ministra da Saúde. Existem algumas questões que não podemos deixar de colocar para que os portugueses sejam esclarecidos de qual foi o caminho escolhido pelo Governo. No que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde, é urgente esclarecer, porque se fala nesta proposta de Orçamento de Estado para 2022 de mais 700 milhões de investimento no SNS e, na realidade, no dia-a-dia, na fragilidade das respostas, o que todos continuamos a sentir é uma grande dificuldade no acesso a este direito. Aliás, a grande questão que se coloca é se a Sra. Ministra se compromete a que estes 700 milhões não vão ser usados para tapar buracos dos anos anteriores, para dar aos privados, ou se significam mesmo um investimento no SNS. E, mais uma vez, Sra. Ministra da Saúde, os verdes não podem deixar de relembrar que os portugueses continuam com graves dificuldades em aceder aos cuidados primários, seja porque ligam vezes sem conta para os centros de saúde e não conseguem sequer que lhes atendam o telefone, seja porque estamos em outubro e alguns médicos de família estão a marcar consultas apenas para janeiro de 2022. A doença pode esperar, com certeza, deve ser esse o pensamento do Governo. Estas dificuldades estavam já identificadas antes da pandemia, foram assumidas pelo Governo durante a pandemia, foi prometido que o investimento seria feito, mas a verdade é que ainda não está resolvido. Não há a suficiente contratação de recursos humanos, não há aquisição de tecnologias mais adequadas aos nossos dias, não há interesse em se alargarem os horários dos cuidados primários, um alargamento tão necessário e urgente. Em fevereiro, os verdes traziam para discussão um projeto que recomendava ao Governo que contratasse secretários clínicos e assistentes operacionais em número adequado para afetar aos cuidados de saúde primários, de forma a garantir o normal funcionamento destas unidades e a assegurar o respectivo acesso dos utentes aos serviços de saúde e que assegurasse os meios técnicos necessários, nomeadamente informáticos e de telecomunicações, para que fosse possível dar uma resposta célere aos utentes, em particular garantindo o atendimento das chamadas telefónicas. O PS, tentando justificar a sua abstenção, afirmou que uma parte significativa dos assistentes operacionais teria sido já contratada no decorrer do ano 2020 e que no Orçamento de Estado para 2021 também se previa a contratação de mais profissionais. Mas 9 meses passados, sabemos que esse é um problema transversal às 5 administrações regionais de saúde do país. Marcar uma consulta médica ou pedir renovação de uma receita nos centros de saúde tem sido cada vez mais difícil para os utentes. No momento em que a Direção-Geral da Saúde ainda recomenda aos doentes que não se desloquem aos centros de saúde sem marcação prévia. Senhora Ministra, os utentes já estiveram privados do acesso ao acompanhamento de proximidade demasiado tempo. Não é aceitável que estas dificuldades permaneçam. E factos, Senhora Ministra, são 1.200 queixas sobre os constrangimentos de atendimento telefónico feitas à entidade reguladora da saúde. Isto sim são factos. E não se vê nesta proposta a intenção de resolver este problema. Factos, Senhora Ministra, é não vermos também nesta proposta de Orçamento de Estado um claro investimento na saúde mental, que continuará a ser o parente pobre. Os verdes defendem que os cuidados primários devem ser dotados de resposta nesta área, com mais profissionais especializados, com uma articulação efetiva com os cuidados hospitalares, com os psicólogos escolares. Senhora Ministra, é urgente a prevenção, o diagnóstico, o acompanhamento próximo na doença e não será possível sem a contratação de mais psicólogos, psiquiatras, enfermeiros especialistas, técnicos especializados para os centros de saúde, elementos fundamentais para a prevenção, o diagnóstico e um tratamento adequados. Vão ou não ser contratados, porque a verba que está neste orçamento parece-me pequena para a construção das estruturas, quanto mais para a contratação. As estruturas previstas para que a reforma da saúde mental saia do papel foram remetidas apenas para o PRR. Essa mesinha para todos os males. Mas as dificuldades que persistem, a incidência da doença mental nesta fase, precisam de respostas hoje. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra da Saúde. É preciso estancar a saída de médicos e